Olá, vamos para mais uma aula. Vocês já assistiram às aulas de boas-vindas, então agora vocês vão começar a aula do módulo 2. Esse módulo 2 nós vamos falar o que é o programa de dinheiro direto na escola. E para que você entenda bem isso, nós vamos estar fazendo algumas aulas diferenciadas, ok? Então o que você vai aprender no módulo 2? Nesse módulo 2 nós vamos aprender sobre a definição, os objetivos, linha de financiamento, a infraestrutura e a parte pedagógica. Lembrando que nós vamos depois estar ampliando essa parte da infraestrutura. E quem é a unidade executora e como acontece a adesão e habilitação. Outra coisa que eu tenho que deixar bem claro para vocês é sobre os materiais em PDF. Vai ter um lugar aqui no módulo, nesses módulos, que vocês vão receber todas as resoluções, as leis, tudo para poder estar amparando legalmente todo o processo de gestão desse curso do PDDE. Então vamos lá? Definição. Antes da definição, eu vou falar um pouquinho do histórico. Em 1995, iniciou-se pelo próprio FNDE, pelo governo federal, na verdade, uma política de descentralização dos recursos da educação. Essa política veio através do PNDE, que é o Programa de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental. Então, essa política estava ligada somente ao ensino fundamental. Aí, a partir das medidas provisórias e das novas resoluções, o PMDE passou a ser chamado de Programa de Dinheiro Direto na Escola e acabou ampliando. E ampliando, ele passou a atender tanto a educação infantil, como também o ensino médio e também passou a atender a Universidade Aberta do Brasil. Então, esse é o contexto histórico do Programa de Dinheiro Direto na Escola. Mas o que é esse dinheiro? Esse dinheiro é um recurso que ele é encaminhado de maneira suplementar a todas as escolas públicas. Então vamos lá, quem é que recebe? Escolas municipais, escolas estaduais, as escolas do Distrito Federal. Além disso, as escolas privadas com caráter público, mas ao mesmo tempo elas são de uma modalidade especial. Elas não têm fins lucrativos, toda escola privada tem fins lucrativos. E essas escolas são qualificadas como beneficente de assistência social. Então, qual é o exemplo dessas escolas? Escolas especiais como as APAES. Para isso, elas têm que ter um selo de assistência social, que é o SEBAS, para ela poder receber. Fora também que essas escolas não atendedoras, elas precisam de toda uma documentação para ela poder fazer a adesão e a habilitação. Mas isso a gente vai falar no próximo módulo. Lembrando que as Universidades Abertas do Brasil também recebem. Tá, então você já sabe o que é o recurso, que é uma transferência voluntária de caráter suplementar. Então não pensa que esse recurso vai fazer grandes coisas, mas ele vai auxiliar sim todo o processo da escola. Então, já que a gente já sabe qual que é o recurso, então vamos pensar de uma maneira bem prática. Qual é o objetivo desse recurso? O objetivo já foi falado até um pouquinho antes, mas na verdade é promover a autogestão. Sabe quando nós falamos de escola democrática? Quando a gente fala de gestão democrática, então a gente precisa promover isso dentro da escola. E para promover, nós precisamos criar algo que promova. E quem foi que deu essa ideia? O próprio governo federal. Porque a partir do momento que ele começa a entender essa escola democrática, ele consolida o PDDE, que é o Programa de Dinheiro Direto na Escola, para que a escola trabalhe de maneira democrática. Por quê? Porque para você montar o EX, você precisa de professores, você precisa de pais, você precisa de pessoas da comunidade escolar, você precisa de gestores. Então, o próprio conselho, o próprio estatuto do PDDE, ele já vem com essa gestão democrática. Então, qual que será o objetivo dele mesmo? O objetivo é promover o fortalecimento da gestão democrática dentro da escola. E aí a gente entra em comunidade, escola, família. Tá, esse fortalecimento ele vem junto com o controle social. Uma dica que eu dou para vocês é que não deixe de fazer as atas, não deixe de apresentar tudo isso à comunidade local. E a comunidade também que faz parte da UEX, porque lá tem já o pessoal do conselho. Então o que vocês podem fazer? Pegar esses slides, fazer uma reunião com o pessoal e estar falando com eles também, porque todos os slides das aulas vão estar aqui abaixo e vocês podem estar falando com eles para que eles aprendam um pouco mais. Já que você está aprendendo, então você vai ser a pessoa que vai multiplicar dentro da sua escola. Então vamos falar um pouquinho sobre linha de financiamento e infraestrutura. Lembrando que eu nem vou entrar muito nisso, porque depois a gente vai ter que entrar bem específico em cada linha. Porque existem vários PDDEs. Emergencial, acessibilidade
Então, cada PDDE ele tem uma linha de infraestrutura, então ela é um pouco diferenciada. Mas eu vou explicar para vocês um pouquinho o que é isso. Ações de infraestrutura são ações de atividades financiadas pelo programa que tem finalidade de atender à necessidade física da escola. Exemplo, construção de rampa e garantir condições de acessibilidade, tá? São pequenas ações físicas dentro da infraestrutura. Não é nada grandioso. A gente não se constrói uma sala com recurso do PDDE, porque isso já é grande porte. Nós vamos fazer pequenas reformas, pequenas coisas, rampas, colocar um azulejo no banheiro, comprar uma pia, organizar algumas coisas bem menores, certo? Então, a parte da infraestrutura do financiamento serve para isso. Lembrando que cada recurso do PDDE ele tem uma especificidade para fazer a compra. As compras não são feitas aleatórias. A resolução que foi passada, que está no módulo 4, ela garante tudo de custeio e capital, mas o que você tem que lembrar é que existem as especificidades de cada PDDE. E as ações pedagógicas? Elas atendem a necessidade totalmente pedagógica, inclusive ela já fala sobre isso. E a parte que está dentro da proposta pedagógica da escola, que é o PPP, Projeto Político Pedagógico. Lembra do plano de ação? Então, no planejamento que você faz, que também está dentro do plano de ação da escola, você pode muito bem estar trabalhando com essas ações pedagógicas. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso para vocês também na hora de especificar cada recurso do PDDE, porque o seu plano de ação, ele tendo algo que vai trabalhar com a comunidade escolar, vai envolver também o recurso do PDDE. E não é nada que vai atrapalhar o andamento da prestação de conta. Tá, tudo isso vai estar dentro da resolução 6 de 27 de fevereiro de 2018. Mas a gente não vai entrar nas resoluções agora, porque também não é a hora. Tá, essas linhas de financiamento, vou falar um pouco sobre o específico, não aprofundar. Elas vão estar bem especificadas dentro do PDDE Água na Escola, Sala de Recurso Multifuncional, Escola do Campo, Mais Cultura nas Escolas, Escola Sustentável, Atleta na Escola, Mais Educação, Mais Alfabetização e o PDDE Emergencial, que veio com algumas coisas um pouquinho diferentes. Tá, e quem é a unidade executora? Eu falei sobre o PDDE, primeiro um pouco sobre o contexto, vocês viram que ele nasceu lá em 1995. Falei sobre a definição, que são os recursos voluntários de maneira caráter suplementar, que atende à escola pública. Mas então, quem é essa unidade executora? Vou falar rapidamente da unidade executora, porque a gente vai entrar na próxima aula sobre mais especificação do PDDE. Unidades executoras são entidades, instituições ou órgãos responsáveis pelo recebimento e a execução do recurso. Sabe aquele pessoal que eu falei lá atrás? Escola pública, escola municipal, estadual, as escolas do Distrito Federal. Então, essas vão ser as criações, lá dentro vai criar as unidades executoras. E essa unidade executora, ela trata de uma sociedade civil com personalidade jurídica e direito privado sem fins lucrativos, que pode ser instituída por iniciativa da escola, da comunidade ou de ambas. Personalidade jurídica com direito privado sem fins lucrativos, tá? Mas ela, dentro do Banco do Brasil, não é entendida dessa forma, como totalmente uma empresa. Ela funciona como uma empresa, mas ela não tem fins lucrativos, então ela vai ser isenta de algumas tarifas. E na nossa próxima aula eu vou falar sobre essa isenção, para que você entenda um pouquinho como isso funciona, tá? Vou aprofundar mais um pouquinho sobre a unidade executora, porque eu acredito que você fica na dúvida também. Quem é essa pessoa? A unidade executora, ela está dentro da escola, ok? Ela é formada através do estatuto, ela é formada através dos conselhos, e dentro desse conselho a gente cria a unidade executora. Mas na nossa próxima aula eu vou falar mais um pouquinho dela. Até lá!